mais sombrias da história da humanidade. Uma das práticas que se tinha para matar o infiel ou levá-lo a julgamento e purificá-lo era a morte na fogueira, queimado vivo ou não. Muitos podem pensar que a morte na fogueira foi algo criado e inventado na época da Inquisição, mas não foi. Essa prática é tão antiga quanto a posição de cagar. Existia desde os primórdios da humanidade. Qualquer um, em várias épocas da humanidade, que fosse de encontro a qualquer ordem social criada, iria para a fogueira para ser queimado como uma forma de que se achava dessa pessoa ser purificada. No período da Inquisição haviam apenas 5 crimes que poderiam ser levados à morte na fogueira: crimes sexuais, bestialidade, envenenamento, feitiçaria e o pior de todos, a heresia. Para dar um pouco de criatividade e também crueldade à coisa, existiam 2 tipos de fogueira. Você não era queimado em qualquer fogueira. Existia a grande fogueira e a pequena fogueira. Existiam alguns países e algumas localidades que usavam mais uma do que a outra. Porém, de fato, todos usavam as duas porque elas serviam para propósitos diferentes. A fogueira maior, ela existia para se criar uma morte mais rápida e, de certa forma, menos cruel. Porém, ela também tinha um outro propósito. O propósito do show, espetáculo. O propósito era impressionar as pessoas que assistiam ao espetáculo e amedrontá-las. Era uma fogueira geralmente muito grande, que o fogo chegava a ir muito alto no céu, e isso dava para mexer um pouquinho com a imaginação das pessoas que, por um acaso, quisessem cometer algum desses 5 crimes. Por incrível que pareça, a fogueira menor ela era utilizada para aquelas pessoas que cometiam crimes mais graves, como a heresia. Mas por quê? Se colocado numa fogueira menor, a pessoa ela demoraria muito mais para ser queimada do que numa fogueira grande, onde a morte era mais instantânea. Então, na fogueira menor, a questão não era você ter uma morte rápida, mas uma morte lenta para o sofrimento do herege. A crueldade às vezes chegava a ser tão grande que se criava um mecanismo onde se amarrava a pessoa nesse mecanismo, e ele amarrava a pessoa e levava a pessoa até a fogueira que ficava próximo. Então a pessoa ela era pelo carrasco levada até a fogueira para assar um pouco, e depois o carrasco, quando ela tivesse uns minutinhos já de sofrimento, tirava ela de lá, para que ela não fosse morta rapidamente. Ela teria que sofrer muito mais, às vezes passava até um dia nesse sofrimento de abaixar para ser queimada e levantar para esperar um pouco mais para não morrer tão rápido. Parecia muito mais que estava se assando um churrasco, mas era um ser humano que estava ali preso, e isso era feito para que o sofrimento dessa pessoa fosse o maior possível. Apesar do propósito ser queimar a pessoa viva na fogueira, muitas delas chegavam mortas ou quase mortas já na hora de ser queimada na fogueira, por conta da criatividade dos carrascos e inquisidores no período pré-crematório. Um artesão de Meaux chamado Jean Clerc, ele foi acusado de blasfemar a imagem de uma santa. Então, antes dele ir para a fogueira, ele teve os dedos decepados, o nariz arrancado, os 2 mamilos também arrancados, teve também cortes por toda a área do seu corpo, cortes superficiais, acho que eles queriam salgar a carne, né? Tiveram cortes superficiais, e quebraram as 2 pernas dele. Tudo isso antes dele chegar até a fogueira. Parecia que queimar na fogueira não bastava, né? Você tinha que lascar a pessoa bastante antes para que ela fosse para a fogueira com um sofrimento terrível e se arrombasse de vez lá. Entretanto, em alguns livros ele mostra que existia um procedimento que era de certa forma secreto e que hoje todo mundo sabe, e se chamava retentum. Esse procedimento era um procedimento que era usado em alguns casos apenas, geralmente de famílias que tinham um pouco mais de condições de pagar por ele, que era o seguinte: você pagaria para a pessoa ser morta antes de entrar na fogueira. Isso
algo secreto, então não se sabe bem ao certo se existia, se não existia, se pagava, se não pagava, mas existiam rumores escritos sobre esse procedimento de pagar para que o condenado morresse antes e não tivesse um sofrimento tão grande lá na hora de ser queimado vivo, pois ele iria ser queimado morto. Então, se você tem uma leve inclinação para ser herege, fique feliz porque você não está na época da Inquisição. Principalmente, sua alegria deve ser muito maior, principalmente porque você mora aqui no Nordeste. Para você que mora aqui em Pernambuco, na região Nordeste, porque caso a Inquisição batesse aqui na época de São João, meu amigo, ó, já era para todo mundo que fosse herege ou cometesse alguns crimes. Tu já viu o tamanho das fogueiras que tem lá em Caruaru? Tu já viu os tamanhos da fogueira que tem lá em Gravatá? Ali dava para queimar uma porrada de gente agarrada naquela fogueira. Então, a fogueira, ela está queimando e não é em homenagem a São João. Fique feliz por isso, pois não estamos mais fazendo parte dessa porcaria miserável que foi criada, chamada Inquisição. Se gostou do vídeo, deixa teu like. Se não gostou, cuidado. A gente vai atrás de você.